Querida e amada igreja, espero que todos vocês estejam bem e que a sua casa, na presença dos seus familiares neste momento, esteja sendo um lugar de refrigério, de alegria e de paz nesses dias tão conturbados pelos quais todos nós estamos passando. Ontem pela manhã eu recebi no meu WhatsApp uma mensagem cujo conteúdo era de um pastor explicando os motivos pelos quais ele dizia à sua membresia que a igreja deveria continuar aberta, independentemente dos vários avisos, tanto de autoridades públicas quanto de médicos, para que espaços públicos sejam fechados para evitar ainda mais a disseminação do coronavírus. E depois de dar algumas explicações estatísticas e numéricas, esse pastor deu uma explicação teológica para o fato de justificar a mantença da sua igreja aberta nesses dias. E para isso ele invocou o Salmo 91:10, que diz: nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Ele usou esse salmo e esse versículo para encorajar os membros da sua igreja, para que continuassem indo aos cultos aos domingos, mesmo que isso pudesse aumentar o número de contaminados com o coronavírus. Tempos difíceis exigem discernimento bíblico correto. Repito, tempos difíceis exigem discernimento correto das Escrituras. É sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. O Salmo 91 é um daqueles salmos dos mais conhecidos e mais queridos da Bíblia. Independentemente da matriz religiosa da pessoa, o Salmo 91 é daqueles salmos que todos gostam. E muitos usam esse salmo como amuleto. Não é incomum chegar em algumas casas e ver em cima da mesa o Salmo 91 aberto, como se ele fosse um talismã, um amuleto contra mal-olhado, inveja e coisas do tipo. E ele também é um dos salmos conhecidos porque ele traz em sua narrativa inúmeras promessas. Promessas de livramento de inimigos, promessas de proteção angelical, promessas de livramento de ameaças mortais, promessas de vida longa. E claro, esse salmo ele traz promessas de livramento de doenças e coisas do tipo. E se você olhar para o Salmo 91, realmente nós ficamos maravilhados com tais promessas. Quem é que não queria ter todas essas bênçãos de uma vez sobre si? Que coisas extraordinárias trazem o Salmo 91. Só que nós temos um problema com o Salmo 91, na sua aplicação. Como explicar a morte prematura de pelo menos 11 dos 12 apóstolos de Jesus Cristo? Será que a promessa do Salmo, ou as promessas do Salmo 91 falharam em relação aos discípulos? Será que falharam em relação a Tiago, que foi decapitado? Isso está registrado lá em Atos 12. Como explicar as mortes sucessivas durante todo o período da igreja de pessoas realmente piedosas que amavam a Deus e serviam a Deus e que confiavam em Deus? Será que as promessas falharam para essas pessoas? Para aquelas pessoas que foram mortas em arenas, devoradas por leões? Será que as promessas falharam? E para as pessoas de hoje? Será que essas promessas têm falhado? Como explicar a morte ou as várias mortes de missionários e pastores em lugares remotos do mundo? Como explicar os cânceres que acometem diuturnamente vários servos de Deus? Como explicar a morte dessas pessoas? Onde está a vida longa? Cadê o livramento de doenças e pestes? Será que até agora, desses quase 15 mil pessoas mortas no mundo, será que nenhuma era cristã? Como explicar isso? Cadê as promessas do Salmo 91? Será que elas falharam? Claro que as promessas de Deus não falharam. Aliás, elas nunca falham. Elas nunca falham. O que nós temos que entender é o seguinte: o Salmo 91 ele foi escrito
dentro de um contexto específico de uma aliança realizada entre Deus de um lado e a nação de Israel do outro. E o Salmo 91, ele é escrito, ele tem que ser lido e entendido, tendo como pano de fundo essa aliança, na qual Deus realizou com Israel e não com a igreja. Repito, Deus realizou uma aliança exclusiva com Israel e não com a igreja. A aliança essa descrita lá em Deuteronômio, a partir do capítulo 28 até o capítulo 30. Se você quiser, depois você pode ler os capítulos 28, 29 e 30 de Deuteronômio e você entenderá os pormenores dessa aliança realizada entre Deus e Israel. E lá em Deuteronômio está registrado que, caso a nação de Israel obedecesse a Deus, fosse fiel a Deus, Deus então se comprometeria a algumas coisas. Deus se comprometeria a proteger, por exemplo, Israel dos seus inimigos. Deus se comprometeria, por exemplo, a sempre fazer com que chovesse e a terra produzisse, garantindo assim o alimento e a continuidade da vida. Lá em Deuteronômio, Deus prometeu também a Israel, caso eles obedecessem ao Senhor, prosperidade material e prosperidade física. E dentro da prosperidade física está incluso, sim, proteção contra doenças e enfermidades. Claro, caso Israel obedecesse a Deus. Enquanto o povo se comprometesse então a servir e a buscar esse Deus, Deus em contrapartida se comprometeria em cuidar de Israel nesses termos de livramento e proteção. Sendo assim, o Salmo 91 ele é subproduto da aliança deuteronômica realizada entre Deus e Israel. Diante disso, prestem atenção, diante disso, não é correto invocar as promessas do Salmo 91 para as pessoas de hoje. Sua aplicação literal foi somente à nação de Israel e não à igreja hoje. Entenderam? Usar o Salmo 91 como imunizador para se ir aos cultos, sem que se seja contaminado com o coronavírus, é errado e antibíblico. Deus não prometeu isso a ninguém no Salmo 91. Ninguém pode ir aos cultos amanhã, hoje, depois da manhã, semana que vem, dizendo que nenhum mal chegará a ele, mortandade alguma chegará a ela, porque Deus prometeu isso no Salmo 91. Não podemos usar o texto desse jeito. Tempos difíceis exigem discernimento correto das Escrituras. O que tudo isso então tem a ver comigo, com você, nesses dias tão difíceis pelos quais estamos passando? O que tudo isso tem a ver conosco e o coronavírus? Primeiramente, se há um tempo que fragiliza as pessoas, esse tempo, sem dúvida nenhuma, são os tempos difíceis. Tempos difíceis fragilizam as pessoas. Por isso, cuidado, muito cuidado com os falsos ensinos, advindos de pessoas mal intencionadas ou simplesmente ignorantes. Cuidado com esses falsos ensinos que aproveitando-se da fragilidade alheia, prometem proteção, cura, corpo fechado. Cuidado, isso não existe. Deus não prometeu isso no Salmo 91. Em segundo lugar, o Salmo 91 especificamente não promete nem a mim, nem a você, nem a pessoa mais piedosa da terra, mais temente a Deus, não promete a ninguém proteção contra o vírus que está virando o mundo do avesso. Por isso, não invoque o Salmo 91 para ir à igreja hoje ou amanhã. O melhor local para você estar no domingo e durante a semana é dentro da sua casa. Eu quero que você lembre que em Mateus 4, o diabo ele quis levar, induzir Jesus Cristo ao erro,
invocando justamente o Salmo 91, dizendo para Jesus: olha, joga-te daí, porque Deus dará ordem a seus anjos para que te livre de todo o mal. Jesus, então, entendendo o mau uso que Satanás fez do Salmo 91, disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Sair de casa agora, invocando o Salmo 91, 10, é tentar ao Senhor. A sabedoria bíblica diz: fique em casa. Ore de dentro de casa, cultue a Deus de dentro de casa. É o melhor local para você estar nesses dias difíceis. Mas você talvez esteja se perguntando: então será que o Salmo 91 não se aplica em nada a nós nesses dias? Eu creio que se aplica, principalmente no que se refere aos nomes de Deus. Logo no início do Salmo está dito que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. De um lado ele é o Altíssimo, que está acima das circunstâncias adversas. Do outro ele é o Todo-Poderoso, que tem poder para cuidar de todos, mesmo que ele não tenha feito promessas. E esse Deus é tão maravilhoso e gracioso que ele cuida das pessoas, mesmo que ele não tenha prometido cuidar delas. Diante disso, eu peço a você que use esse tempo para orar ao Senhor e buscar a proteção naquele que atende pelo nome de Altíssimo e Todo-Poderoso. E ele costuma proteger pessoas e cuidar de pessoas, mesmo que ele não tenha prometido nada. E isso é graça. Que Deus te abençoe muito, hoje e durante toda essa semana.